Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós temos o capítulo 12, a Europa Feudal. Então, entre o século II e o século VI, ocorreram migrações e invasões dos povos germânicos nos domínios do Império Romano e a consequência disso foi a formação do mundo feudal. Veja então a imagem da Idade Média. Nós temos então a Idade Média, conceito e preconceito. Claro que a Idade Média é um conceito genérico, ele não corresponde não se desenvolveu de uma forma igualitária, né, em toda a Europa ou no resto do mundo, então não é uma história linear. Então você tem períodos então conhecidos como Alta Idade Média, Baixa Idade Média, então para dividir essa mudança, né, de etapas de desenvolvimento desse mundo europeu. Então temos também chamada Idade das Trevas, né, uma expressão corriqueiramente utilizada para se referir à Idade Média. Claro que é um termo ambíguo, né? Um termo que não é muito preciso. Objetos que fazem referência a esse período, né? Idade Média. E então nós temos então aqui os germânicos, povos germânicos que vão realizar chamadas migrações e invasões para dentro das fronteiras do chamado Império Romano, o Império Romano que já estava dividido, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino e o Império Romano do Ocidente, capital em Roma. Então nós temos aqui os vários grupos étnicos, povos, genericamente chamados de germânicos, os anglo-saxões, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, francos, suevos, burgúndios, lombardos, álamos, entre outros grupos, chamados genericamente de povos germânicos, que vão então estar infiltrando, migrando, fazendo até parte das chamadas legiões romanas, povos hunos, povos do Oriente também, que vão migrar, que vão invadir, povos lendários, povos guerreiros, exímios no uso do arco e da flecha, também vão contribuir para essas invasões aí do Império Romano, derrocada, declínio do Império Romano. E aí você tem as invasões e migrações dos povos germânicos aí, dos séculos IV ao século V. Então você tem aí as setinhas aí que te mostra essas penetrações no Império Romano do Oriente e do Império Romano do Ocidente, dividido aqui. Aí você tem os lombardos, né, os godos, os burgúndios, os vândalos, né, que vão estar, visigodos, ostrogodos, hunos, que vão estar se infiltrando, migrando para dentro das fronteiras do Império Romano. Consequência disso vai ser a formação dos chamados reinos germânicos. Aí você tem também a religião cristã, que passa a ser a religião oficial de alguns imperadores. O latim, você tem também a formação das línguas neolatina, o francês, o português, o espanhol, o italiano, entre outras línguas. Então você tem a formação do mundo desses reinos germânicos, que vai anteceder, claro, esse mundo feudal. Os reinos germânicos aqui divididos no mapa. Reino dos francos, né, nessa cor azulada, e você tem na cor mais clara o reino dos francos a partir do século XV, de 511. Então, a formação do mundo germânico aí, hoje, claro, você vê aqui é o mundo europeu, né? Então você tem o reino de Franco, reino franco, o reino de Carlos Magno, Carlos Martel, Carlos o Grande, né, que vai dominar então aí esses longos territórios, gigantescos territórios francos, submeteram diversos outros povos, conquistaram então o território do Império Franco ou Carolíngio, a mesma coisa, o Império de Carlos Magno. Então necessário de uma competente administração, né, organização administrativa para administrar esse gigantesco império. Então você tem aí a criação das marcas, né, dos marqueses, administrado pelos marqueses, os condados, administrado pelos condeses, pelos condes, né, e a renascença carolíngia, né, construção de algumas instituições e do investimento e
e em alguns setores do segmento público. Então, você tem, depois da morte de Carlos Magno, fragmentação do Império Carolíngio, e você tem a divisão através do Tratado de Verdun, aqui, 843, com a morte de Carlos Magno, o Império vai ser dividido em 3 pedaços. Um pedaço vai ficar com o reino de Carlos II, o Calvo, um outro pedaço o reino de Lotário I e outro pedaço o reino de Luís o Germânico. Então essa divisão do antigo Império Carolíngio, Império de Carlos Magno, dividido pelos seus filhos aí. Ao leste foi invadido pelos húngaros, então você vai ter uma outra invasão dentro já desse império dos povos germânicos, vai sofrer também invasão dos povos vikings, entre outros povos. Então você tem aqui um castelo, uma construção própria